Minha carreira militar secreta revelada. Sou Samantha Mitchell, tenho 34 anos e passei 15 anos construindo uma carreira militar sobre a qual minha família nada sabe. Quando o convite de casamento da minha irmã Nathalie chegou, eu sabia que enfrentaria a rejeição habitual de pais que nunca apoiaram minha escolha de servir. O que eu não esperava era o noivo dela em posição de sentido, me saudando na frente de todos e dizendo aquelas palavras que mudariam tudo: Major-General. Senhora, antes de eu contar como minha família finalmente descobriu quem eu realmente sou, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias sobre como se manter firme quando ninguém acredita em você. Cresci em uma casa colonial perfeita no subúrbio de Boston com meus pais, Frank e Diana Mitchell. Vistos de fora, éramos a família americana ideal: meu pai, o contador de sucesso, minha mãe, a ex-rainha da beleza que virou voluntária comunitária, e duas filhas destinadas a carreiras respeitáveis e tradicionalmente femininas. Minha irmã Nathalie, 4 anos mais nova, de alguma forma sempre pareceu ser adulta em nosso relacionamento. Ela se destacava em tudo que nossos pais valorizavam: era educada, estudiosa e, o mais importante, obediente. Meninas como nós se tornam professoras ou enfermeiras, dizia minha mãe durante nossos jantares de domingo, com as unhas impecavelmente cuidadas batendo na taça de vinho. Nós nutrimos, apoiamos, construímos famílias. Meu pai concordava, ocasionalmente acrescentando: deixem os trabalhos perigosos para os homens que foram feitos para eles. Nathalie abraçou essa visão de todo o coração. Ela brincou de boneca, entrou para o clube de futuros professores e, por fim, se formou em educação fundamental, exatamente como nossos pais haviam planejado. Eu era a anomalia, a filha que pedia soldadinhos de chumbo em vez de Barbies de Natal. Meu fascínio pelo serviço militar começou com meu avô, Harold, pai do meu pai. Ele serviu no Vietnã, ganhando uma medalha coração púrpura e carregando estilhaços na perna que acionaram os detectores de metal do aeroporto até o dia de sua morte. Enquanto meus pais exibiam os troféus dos recitais de dança de Nathalie, guardavam as fotos militares do meu avô em caixas no sótão. Vovô, me conte sobre a selva de novo, eu sussurrava durante suas visitas, quando saíamos escondidos das reuniões familiares para sentar no balanço da varanda dos fundos. Sammy, ele dizia, usando o apelido que meus pais odiavam, o exército me fez ser quem eu sou. Me ensinou o que importa. Um dia você descobrirá o que te torna tão forte. Ele me mostrava suas medalhas quando meus pais não estavam olhando, explicando cada uma delas com um orgulho silencioso. No ensino médio, entrei para o rock apesar das objeções dos meus pais. Minha mãe chorou quando cheguei em casa de uniforme pela primeira vez. Você parece um menino, soluçou ela, enquanto meu pai balançava a cabeça, decepcionado. É só uma fase, garantiu ele à minha mãe, alto o suficiente para eu ouvir da escada. Ela vai superar isso e perceber que existem maneiras melhores de servir a comunidade, maneiras que não vão arruinar suas chances de encontrar um marido. Nathalie, com 14 anos na época, assistiu essa conversa com os olhos arregalados, dividida entre a lealdade familiar e a solidariedade fraterna. Naquela noite, ela entrou sorrateiramente no meu quarto e sentou-se na minha cama. Acho seu uniforme legal, sussurrou ela, antes de acrescentar rapidamente, mas talvez a mamãe esteja certa sobre ser perigoso. Mesmo assim, Nathalie estava aprendendo a dança da família, demonstrar apoio momentâneo a Sam antes de voltar à narrativa aprovada. No último ano, eu já havia sido promovida a comandante cadete da minha unidade e estava de olho em West Point. Minha orientadora educacional, a senhora Bennett, ficou emocionada. Meus pais ficaram horrorizados. De jeito nenhum, meu pai trovejou quando anunciei meus planos de inscrição durante o jantar. Nós não a criamos para jogar a vida fora brincando de soldado. É a Academia Militar dos Estados Unidos, corrigiu, com a voz trêmula apesar da minha determinação, e eu me formaria como oficial, não apenas uma. Não me importo se você se formaria como rainha da Inglaterra, interrompeu minha mãe. Nenhuma filha minha vai entrar para o exército. E quanto ao seu futuro? E quanto aos filhos? Que tal encontrar alguém para cuidar de você? Eu posso cuidar de mim mesma, disse eu baixinho. A discussão se intensificou até que meu pai deu seu ultimato: se você perseguir essa fantasia ridícula, fará isso sem o nosso apoio financeiro ou bênção. Olhei para Nathalie, esperando por apoio, mas ela estudou seu prato atentamente, sem vontade de escolher lados. Mais tarde naquela noite, liguei para meu avô, que morava em uma comunidade de aposentados na Flórida.
Eles dizem que não vão me ajudar, eu disse a ele, lutando contra as lágrimas. Houve uma longa pausa antes que ele respondesse. Então eu vou, Sammy. Estou economizando para algo importante. Acontece que é isso. Fiel à sua palavra, meu avô me ajudou a preencher minha inscrição e cobriu minhas despesas iniciais. Quando minha carta de aceitação chegou, meus pais se recusaram a acusá-la. Na noite anterior à minha partida, encontrei um pequeno pacote na minha cama, uma bússola que pertencera ao meu avô no Vietnã, com um bilhete, para ajudar você a encontrar o seu caminho quando o caminho não estiver livre. Parti para West Point na manhã seguinte, enquanto meus pais estavam no trabalho, escolha deles, não minha. Apenas Natalie estava parada na entrada da garagem para acenar em despedida, sua expressão uma mistura de admiração e preocupação. Não se esqueça de escrever, disse ela, me abraçando sem jeito. Eu vou, prometi. Cuide da mamãe e do papai. Foi o início de um acordo tácito, eu trilharia meu próprio caminho e Natalie ficaria para manter a paz. Nenhum de nós percebeu, então, o quão profundamente essa divisão moldaria nosso relacionamento pelos próximos 15 anos. West Point quase me quebrou naquele primeiro ano. As exigências físicas eram brutais, mas administráveis. O isolamento era o que mais doía. Enquanto outros cadetes recebiam pacotes de cuidados e cartas de orgulho de casa, minha caixa de correio permanecia vazia, exceto por um cartão postal ocasional do meu avô e bilhetes curtos e respeitosos da Natalie. Minha colega de quarto, Kelly, notou. Sua família também é militar? Perguntou ela certa noite, depois de me ver abrir outro envelope com a letra trêmula do meu avô. Só meu avô, respondi. Meus pais acham que estou desperdiçando minha vida. Kelly assentiu, compreensiva. Minha mãe pensava da mesma forma. Enfermeira, professora ou esposa troféu? Essas eram minhas únicas opções aceitáveis. Nos tornamos amigas instantaneamente, por meio da Kelly, encontrei meu primeiro gostinho de família escolhida. Nosso pequeno grupo de cadetes se apoiava mutuamente nas corridas antes do amanhecer, nos desafios acadêmicos e na saudade de casa. Lentamente, parei de verificar minha caixa de correio vazia e me concentrei em construir algo que meus pais não pudessem diminuir ou tirar. Formei-me com honras, sentindo um orgulho agridoce ao ver meu avô na plateia, usando bengala, mas de pé, em seu antigo uniforme de gala. Meus pais só compareceram depois que ele insistiu, permanecendo sentados, rígidos, durante toda a cerimônia e saindo logo em seguida, perdendo o tradicional arremesso de chapéu que simbolizava nossa transformação de cadetes em oficiais. Eles vão mudar de ideia, prometeu meu avô durante nosso breve almoço de comemoração. Algumas pessoas precisam de tempo para ajustar sua visão de quem você é. Mas nunca mudaram. Minha primeira missão aconteceu 6 meses depois, no Afeganistão. Na noite anterior à minha partida, liguei para casa, esperando que o medo amenizasse a postura deles. Vou embarcar amanhã, eu disse, com o telefone público frio contra o ouvido. Bem, tome cuidado, respondeu minha mãe, com a voz distante. Você vai voltar para o Natal? Natalie vai trazer um novo namorado. Nenhum reconhecimento do perigo, nenhuma expressão de orgulho, apenas perguntas logísticas sobre o planejamento das férias. Percebi então que a distância entre nós não era mais meramente física. Durante aquela primeira missão, descobri minha aptidão para operações estratégicas. Enquanto alguns oficiais se destacavam em combate direto, eu tinha o dom de enxergar padrões, antecipar ameaças e desenvolver planos de resposta eficazes. Meus comandantes notaram, e eu subi na hierarquia mais rápido do que eu esperava. Após 3 anos de contato mínimo com meus pais, fui promovido a capitão. Liguei para casa com a notícia, na esperança de finalmente obter algum reconhecimento. Que bom, querida, disse minha mãe distraidamente. Você recebeu o convite de casamento? A colega de faculdade da Natalie vai se casar em junho. Desliguei e tomei uma decisão que moldaria a próxima década da minha vida, eu pararia de buscar a aprovação deles. Eu construiria minha carreira e guardaria minhas conquistas para mim. Se eles não conseguissem ver meu valor, eu não imploraria para que procurassem mais. Minha segunda missão me colocou sob o comando da coronel Patrícia Harris, uma veterana de 30 anos que se tornou a figura materna de que eu tanto precisava. Ela viu meu potencial e me incentivou a alcançá-lo, orientando-me em missões cada vez mais complexas.
Mitchell, disse ela depois que coordenei com sucesso uma extração de alto risco que salvou 32 civis, você tem aos 10 anos de serviço, eu já havia construído uma vida completamente separada da minha família. Meus colegas militares se tornaram meu sistema de apoio, pessoas que entendiam o sacrifício e o dever sem explicação. Comemoramos promoções juntos, lamentamos companheiros mortos e nos apoiamos nos dias mais difíceis. Quando meu avô faleceu durante minha terceira missão, recebi uma licença emergencial para comparecer ao seu funeral. Foi a primeira vez que vi meus pais em quase 2 anos. Ele estava tão orgulhoso de você, disse minha mãe na recepção, um raro reconhecimento que me atingiu como um golpe físico. Embora eu nunca tenha entendido por que ele incentivava esse estilo de vida. Serviço não é um estilo de vida, mãe, respondi, lutando para manter a voz firme. É uma vocação. Meu pai ouviu e zombou. Uma vocação para quê? Para jogar fora sua educação? Para se colocar em perigo? Para evitar responsabilidades reais? Olhei para ele, aquele homem que nunca servirá um dia sequer na vida, criticando escolhas que não conseguia compreender. Minha responsabilidade é com meu país e meus soldados, disse eu baixinho, e levo isso muito a sério. Ele balançou a cabeça e foi embora, encerrando a conversa como sempre fazia quando desafiado. Naquela noite, sozinho no meu quarto de infância, encontrei uma pequena caixa de madeira entre os pertences do meu avô que me haviam sido deixados. Dentro estavam todas as cartas que eu havia escrito para ele ao longo dos anos, além de recortes de jornais sobre operações militares das quais participei. Ele vinha acompanhando minha carreira o tempo todo, orgulhando-se das conquistas que meus pais desprezavam. Quando alcancei a patente de tenente-coronel, aos 32 anos, eu já havia parado completamente de compartilhar meus marcos profissionais com a família. Quando ligava para casa, desviava perguntas sobre meu trabalho com referências vagas a deveres de escritório e tarefas administrativas, permitindo que meus pais acreditassem que eu ocupava algum cargo insignificante de escritório. Era mais fácil do que encarar a demissão deles. A Coronel Harris, agora General Harris, percebeu meu distanciamento. As feridas familiares são as mais profundas, ela me disse durante uma sessão de estratégia à tarde da noite. Mas lembre-se, Mitchell, esconder sua luz não te protege de fato. Só te mantém no escuro. Concordei, mas não mudei minha abordagem. A distância parecia mais segura do que a batalha constante por reconhecimento que eu nunca receberia. O convite chegou enquanto eu estava alocado em uma base operacional avançada perto da fronteira com a Síria, supervisionando uma operação conjunta de inteligência. O envelope creme se destacava entre a correspondência militar e os relatórios de campo sobre a minha mesa. Nathalie ia se casar. Apesar do nosso relacionamento complicado, mantivemos uma conexão estável, ainda que superficial, ao longo dos anos. Telefonemas mensais, cartões de aniversário, visitas ocasionais quando eu estava nos Estados Unidos. Ela mencionou um namorado chamado Jason várias vezes, mas eu não tinha percebido que as coisas tinham ficado sérias. Naquela noite, meu telefone via satélite tocou, Nathalie ligando de 13 fusos horários de distância. Você recebeu? Perguntou ela, com a voz fraca devido à conexão fraca. Acabei de abrir, respondi. Parabéns. Fico feliz por você. Você virá? Sei que é pedir muito para o seu trabalho. Ela ainda hesitava ao se referir ao meu serviço militar, condicionado por anos de desaprovação dos meus pais. Vou pedir licença, prometi. Quando é o último dia para eu confirmar? Na verdade, é por isso que estou ligando, disse ela, com a voz mudando para um tom mais agudo, o que demonstrava nervosismo. Eu esperava que você fosse minha dama de honra. O pedido me deixou em silêncio, atordoada. Tínhamos nos distanciado tanto ao longo dos anos, vivendo em mundos completamente separados. Eu presumi que ela escolheria uma de suas amigas professoras ou primas para o papel ante certeza, finalmente consegui dizer. Você é minha irmã, Sam, disse ela simplesmente. Não importa o que aconteça. Aquele não importa o que aconteça continha anos de tensão silenciosa, seu testemunho silencioso da desaprovação dos nossos pais, sua existência pacífica no mundo que eu havia deixado para trás, sua aceitação silenciosa da narrativa familiar que pintava minhas escolhas como equivocadas na melhor das hipóteses, vergonhosas na pior. Eu ficaria honrada, eu disse, deixando de lado minhas reservas. Me mande os detalhes sobre os vestidos e tudo mais que eu precisar saber.
Depois de desligar, sentei-me em meus aposentos, encarando o convite. 3 semanas em Boston, cercada por familiares que tinham pena ou me julgavam. 3 semanas fingindo que minha carreira era insignificante para evitar confrontos. 3 semanas vendo meus pais mimarem Nathalie enquanto me tratavam como se fosse uma decepção. Meu oficial executivo bateu à minha porta, interrompendo meus pensamentos. Senhora, o briefing de inteligência está pronto quando a senhora quiser. Guardei o convite na gaveta da minha mesa. Já vou, capitão. O contraste entre minhas duas vidas nunca fora tão gritante. Ali, eu impunha respeito e autoridade. Em casa, eu tinha perpetuamente 16 anos, lutando por reconhecimento básico. 2 dias depois, durante minha sessão semanal por vídeo com a doutora Lauren Winters, a psicóloga militar que eu acompanhava desde uma missão particularmente difícil, 8 meses antes, mencionei o casamento. Estou feliz pela Nathalie, eu disse, mas temendo todo o resto. A doutora Winters assentiu, seus olhos cinzentos pensativos por trás de óculos retangulares. O que especificamente você teme? Os comentários da mamãe sobre meu peso e estado civil. A atitude desdenhosa do papai em relação ao meu emprego de mentirinha. O cansaço de esconder quem eu realmente sou para manter a paz. Por que você esconde sua patente e suas conquistas? Ela perguntou, embora já tivéssemos discutido isso muitas vezes antes. Porque eles não merecem saber, eu disse automaticamente, depois me corrigi. Não, não é isso. Porque estou cansada de oferecer partes de mim só para que sejam rejeitadas ou minimizadas. Você já considerou que esconder seu sucesso pode, na verdade, reforçar a ideia equivocada deles? Que, ao minimizar sua carreira, você está permitindo que a narrativa deles permaneça sem contestação? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Então, o que devo fazer? Devo aparecer de uniforme de gala com todas as minhas medalhas? O Dr. Winter sorriu. Isso pode ser um pouco dramático para um casamento, mas talvez haja um meio-termo entre se esconder e confrontar. Passamos o resto da sessão discutindo limites e expectativas. No final, decidi comparecer ao casamento simplesmente como Sam, sem uniforme, sem título, mas também sem fingir que minha carreira era trivial. Se surgissem perguntas, eu responderia honestamente, mas sem buscar aprovação. Lembre-se, disse o Dr. Winters quando nosso tempo terminou, você não pode controlar a reação deles, apenas a sua resposta a ela. 6 semanas depois, eu estava em um voo comercial para Boston, vestida com roupas civis que me pareciam estranhas depois de meses de uniforme. Eu havia combinado 3 semanas de licença, uma antes do casamento para os preparativos, a semana do casamento em si e uma depois para passar um tempo com a família, embora eu já tivesse me arrependido disso na semana passada. Minha mãe me encontrou no aeroporto, beijando minha bochecha no ar para evitar borrar o batom. Você parece saudável, disse ela, seu eufemismo padrão para você engordou. O exército nos alimenta bem, respondi despreocupadamente, recusando-me a morder a isca. Suponho que sim, disse ela, olhando para minha constituição atlética com uma desaprovação mal disfarçada. A Nathalie está fora de si de tanta excitação. O buffet teve um cancelamento ontem, mas resolvemos tudo. E espere até ver o vestido dela, perfeição absoluta. O caminho até a casa dos meus pais foi repleto de detalhes do casamento e fofocas da comunidade, sem perguntas sobre minha vida ou trabalho. Era como se os últimos 15 anos tivessem sido apenas um espaço em branco na história da nossa família. Meu pai estava no escritório quando chegamos, saindo brevemente para me dar um abraço superficial. Então, o soldado volta, disse ele, sem que sua tentativa de humor tivesse dado em nada. Surpreso que conseguiram te poupar de todo esse trabalho importante. A segurança nacional vai se virar sem mim por 3 semanas, respondi, imitando seu tom sarcástico. Ele ergueu as sobrancelhas. Tenho certeza que sim. Seu quarto está todo arrumado. Sua mãe o transformou em seu quarto de costura, mas ela abriu um espaço para você. Naquela noite, Nathalie veio jantar, trazendo seu noivo, Jason, para o que seria nosso primeiro encontro. Ele era alto, tinha olhos gentis e um aperto de mão firme. Sam, finalmente. Nathalie me abraçou com genuíno carinho. Eu estava começando a achar que você morava permanentemente no exterior. Só semi-permanentemente, brinquei, e então me virei para Jason.
Que bom conhecer o homem corajoso o suficiente para se juntar a esta família. Algo brilhou em seus olhos. Reconhecimento, mas ele apenas sorriu. Corajoso é um termo relativo. Acho que a Nathalie acabou de receber o prêmio de professora do ano do distrito, anunciou minha mãe, radiante. O superintendente disse que nunca viram alguém se conectar com crianças tão naturalmente. Isso é incrível, Nath, eu disse sinceramente. Parabéns. Não é exatamente salvar o mundo, objetou Nathalie. Mas eu amo o que faço. Nem todo mundo precisa salvar o mundo, acrescentou meu pai, incisivamente. Algumas pessoas se contentam em fazer a diferença aqui mesmo, em casa. A implicação era clara: minha escolha de servir globalmente, de alguma forma, tornava minha contribuição menos significativa do que o impacto local de Nathalie. Tomei um grande gole de vinho em vez de responder. Mais tarde, enquanto Jason me ajudava a limpar a louça, ele perguntou baixinho: há quanto tempo você está no serviço? 15 anos, respondi, surpresa com seu interesse. Como você sabia? O jeito como você se comporta, disse ele. Meu pai foi militar de carreira. Você desenvolve um olhar para isso. Antes que eu pudesse responder, minha mãe chamou da sala de jantar. Jason, querido, conte a Sam sobre o seu trabalho de caridade. Ela sempre se interessou por como é mesmo que chamam? Causas humanitárias. A conversa mudou de rumo, e perdi a chance de perguntar mais a Jason sobre suas conexões militares. O resto da noite passou em meio a conversas sobre casamento e críticas mal disfarçadas de preocupação com o meu bem-estar. Depois que Nathalie e Jason foram embora, me refugiei no meu quarto de infância, agora um quarto de costura com uma cama de solteiro espremida no canto. Caixas com meus pertences antigos enfeitavam uma parede, nunca totalmente desempacotadas depois de serem removidas para dar lugar aos materiais de artesanato da minha mãe. Eu me senti como uma visitante da minha própria história. Liguei para o capitão Michael Donovan, meu segundo em comando de confiança, que estava supervisionando as operações na minha ausência. Como está a reunião de família, general? Perguntou ele, a única pessoa que usaria a minha patente durante aquelas 3 semanas. Como esperado, suspirei. Já estou me arrependendo daquela 3ª semana. Você sempre pode alegar uma emergência nacional, ele sugeriu, meio brincando. Não me tente, ri, depois fiquei sério. Como estão as coisas aí? Sob controle. Concentre-se no casamento da sua irmã. Nós cuidamos disso. Depois de desligar, vasculhei uma das caixas até encontrar o que procurava, a bússola do meu avô, a mesma que ele me dera antes de West Point. Segurei-a na palma da mão, lembrando-me de suas palavras, para te ajudar a encontrar o caminho quando o caminho não estiver claro. O caminho nunca pareceu menos claro do que agora, dividido entre a pessoa que minha família pensava que eu era e a líder que eu havia me tornado. O jantar de ensaio na noite seguinte foi um exercício de contenção. Realizado em um restaurante sofisticado no centro de Boston, reuniu as 2 famílias pela primeira vez. Enquanto Nathalie fazia as apresentações, fiquei de pé, sem jeito, perto do bar, segurando uma taça de vinho e observando a dinâmica social. Minha mãe circulava entre os convidados, desempenhando o papel de organizadora de casamentos e orgulhosa figura materna. Esta é nossa filha Samantha, dizia ela quando forçada a reconhecer minha presença. Ela trabalha para o governo. Sem mais explicações, sem nenhum sinal de orgulho, apenas uma rápida referência a Nathalie e suas realizações. Os pais de Jason, Thomas e Barbara Cooper, pareciam simpáticos, embora um tanto reservados. Seu pai, um homem alto com postura ereta e militar, cruzou meu olhar várias vezes durante o jantar, com uma expressão curiosa. Enquanto serviam a salada, ele finalmente se dirigiu a mim diretamente. A Nathalie mencionou que você está no exército, disse ele. Onde você está servindo atualmente? Antes que eu pudesse responder, meu pai interrompeu do outro lado da mesa. Você está pulando de um lado para o outro há anos. Algum tipo de cargo administrativo, não é, Sam? Senti o rosto esquentar. Trabalho com operações estratégicas e inteligência, respondi, cautelosamente. Ah, como uma secretária para as pessoas importantes, acrescentou minha mãe, prestativa, provocando risos em vários convidados. O pai de Jason franziu a testa ligeiramente, mas não insistiu no assunto. Mais tarde,
Enquanto os convidados se reuniam para a sobremesa, ele se aproximou de mim novamente. Thomas Cooper, disse ele, estendendo a mão. Ex-fuzileiro naval, aposentado como coronel depois de 30 anos. De repente, o reconhecimento anterior de Jason fez sentido. Samantha Mitchell, respondi, instintivamente endireitando minha postura. Achei que sim, disse-ele baixinho. Meu filho mencionou ter conhecido a irmã da noiva dele em um evento beneficente no ano passado. Disse que ela era impressionante, mas não deu mais detalhes. Agora entendo por quê. Pesquei, surpresa. Eu nunca tinha visto Jason antes de ontem à noite. Thomas sorriu com conhecimento de causa. Não como o namorado da Natalie, talvez, mas ele administra uma fundação de apoio a veteranos. Trabalha muito com militares da ativa. Antes que eu pudesse processar a informação, Natalie apareceu ao meu lado. Vejo que você conheceu o pai do Jason. Ele não é incrível? Ele tem umas histórias militares incríveis, assim como você provavelmente tem. Eu estava contando à irmã dela que Jason fala muito bem dela, disse Thomas suavemente. Natalie sorriu radiante. Todo mundo adora Sam depois que a conhece. Mamãe e papai só queriam que ela encontrasse um emprego legal mais perto de casa. Não é, Sam? Forcei um sorriso. Algo assim. A manhã do casamento amanheceu brilhante e clara. Juntei-me a Natalie e às suas madrinhas na suíte do hotel para cabelo e maquiagem, preparando-me para horas de conversa entre mulheres e comentários passivo-agressivos. Sam, querida, eu pedi para a cabeleireira te dar um corretivo que minimize o seu maxilar, anunciou minha mãe quando entrei na suíte. E trouxe um corretivo para essas olheiras. Todo esse estresse do exército não faz bem à sua pele. Natalie me lançou um olhar de desculpas enquanto eu me submetia aos cuidados de uma maquiadora que parecia determinada a me transformar em alguém irreconhecível. Talvez algo sutil, sugeri enquanto ela pegava os cílios postiços. Bobagem, interrompeu minha mãe. Hoje é o dia da Natalie, e as fotos vão durar para sempre. Queremos que todos estejam com a melhor aparência possível. A mensagem subjacente era clara: minha aparência natural não era boa o suficiente para a visão perfeita do casamento dela. Cruzei o olhar com Natalie no espelho, perguntando silenciosamente se isso realmente importava para ela. Ela deu de ombros, que interpretei como: por favor, apenas aceite. Então, aceitei, me deixando pintar e me enfeitar. Enquanto as madrinhas conversavam sobre seus relacionamentos e carreiras, eu permanecia em silêncio, sentindo-me cada vez mais deslocada. Essas mulheres conheciam Natalie há anos, através do ensino, enquanto eu me tornara pouco mais do que uma visitante de férias na vida da minha irmã. Então, Sam, há algum homem especial na sua vida? Perguntou Bridget, uma morena pequena que dava aula na terceira série com Natalie. No momento não, respondi, me preparando para a inevitável continuação. Que pena, arrulhou outra madrinha. É difícil namorar no exército? Todos esses regulamentos e mudanças. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu: o Sam sempre foi focado na carreira. Não teve tempo para construir uma vida de verdade, não é, querida? Engoli uma resposta sobre o que constituía uma vida real e simplesmente sorri com força. Meu trabalho me mantém ocupada. Bem, haverá muitos homens elegíveis na recepção, continuou minha mãe. O Jason tem alguns amigos muito bonitos. Talvez você finalmente conheça alguém que possa te convencer a se casar. A cabeleireira que estava arrumando meu cabelo puxou com um pouco de força demais, como se estivesse enfatizando a declaração da minha mãe. Fiz uma careta, mas permaneci em silêncio, contando as horas até o fim daquela apresentação. Enquanto as madrinhas se dispersavam para se vestir, Natalie me puxou de lado. Sinto muito pela mamãe, sussurrou. Você sabe como ela é. Está tudo bem, eu disse automaticamente. Hoje é o seu dia, não o meu. Natalie hesitou e então disse: Jason me disse que reconheceu você quando vocês se conheceram em algum evento militar. Fiquei paralisada. O que ele disse exatamente? Só que ele te viu numa cerimônia da Medalha de Honra ano passado. Ele administra uma fundação para veteranos e, aparentemente, você estava lá representando sua unidade ou algo assim. Ela parecia insegura. Ele pareceu impressionado, o que é estranho, porque a mamãe e o papai sempre falam como se você só estivesse empurrando papéis.
É complicado, eu disse cuidadosamente. O que mais ele disse? Nada específico, só que eu deveria estar orgulhosa de você. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Eu deveria estar orgulhosa de você? Quer dizer, tem algo que você não nos contou sobre o seu trabalho? O momento pairava entre nós, uma oportunidade para a honestidade após anos de omissão estratégica. Mas, olhando para Nathalie em seu vestido de noiva, cercada por apetrechos de casamento, não consegui desviar o foco. Eu só faço o meu trabalho, disse finalmente. Hoje é sobre você, não sobre a minha carreira. Ela pareceu decepcionada, mas assentiu. Bem, seja lá o que você fizer, Jason acha importante, e, se valer a pena, eu também acho. Antes que eu pudesse responder, minha mãe entrou apressadamente, anunciando que era a hora das fotos, e o momento passou. Troquei de roupa e vesti meu vestido de madrinha, um elegante, porém desconfortável, vestido de seda em um tom rosa claro, e me juntei aos outros para a sessão de fotos pré-cerimônia. Enquanto pousávamos no terraço do jardim do hotel, avistei Jason e seus padrinhos chegando. Ele me olhou nos olhos e me deu um sutil aceno de reconhecimento que pareceu carregado de significado. De repente, me senti exposta, me perguntando o que exatamente ele sabia sobre mim e por que não tinha dito nada diretamente. Durante uma breve pausa nas fotos, consegui chamá-lo de lado. Nathalie mencionou que você me reconheceu de uma cerimônia no ano passado. Jason olhou ao redor para garantir que não estávamos sendo ouvidos. Era o prêmio de distinção do Comando Central. Você recebeu uma homenagem pela Operação Adita. Olhei para ele, chocada por ele saber de uma missão secreta que salvou dezenas de vidas, mas nunca foi divulgada publicamente. Essa informação não é. Minha fundação trabalha em estreita colaboração com militares de alto escalão, explicou ele rapidamente. Já ouvi seu nome mencionado em certos círculos com muito respeito. Nathalie sabe sobre sua patente, sua posição? Ele balançou a cabeça. Conhecendo seus pais, percebi que você mantém as coisas compartimentadas. Não achei que fosse meu dever dizer nada. O alívio me inundou. Eu agradeceria se você continuasse sem fazer isso. Hoje o assunto é você e a Nathalie, não o meu relacionamento complicado com a minha família. Jason me observou por um momento. Posso perguntar por quê? Por que esconder quem você é deles? Porque eles decidiram quem eu era há 15 anos, eu disse simplesmente. E nada do que conquistei desde então os fez mudar de ideia. Ele assentiu lentamente. Entendo. Seu segredo está seguro comigo, general. Ouvir minha patente dita em voz alta naquele ambiente me deu um choque. Obrigada, eu disse baixinho, no momento em que minha mãe pedia a próxima rodada de fotos. Ao longo da tarde, captei trechos das conversas dos meus pais com parentes e amigos, cada um deles um pequeno corte na minha dignidade profissional. Samantha? Ah, ela faz algo administrativo para o exército, não uma função de combate, graças a Deus. Sempre esperamos que ela encontrasse uma carreira mais adequada, mas você sabe o quão teimosa ela pode ser. Não, ainda não tenho marido. O estilo de vida dela dificulta encontrar alguém apropriado. Ainda temos esperança de que ela caia na real e volte para casa. O exército foi apenas uma fase de rebelião que, infelizmente, perdurou. Mas Nathalie sempre foi a nossa cara prática. Ensinar é uma carreira perfeita para uma jovem, você não acha? Cada comentário reforçava o que eu sempre soube, aos olhos deles, eu nunca seria a filha que eles queriam que eu fosse. À medida que a tarde avançava, percebi que estava me retraindo física e emocionalmente, buscando cantos tranquilos onde pudesse escapar dos constantes lembretes do meu status de marginalizada. Uma hora antes da cerimônia, entrei no santuário vazio da igreja, precisando de um momento a sós. Sentei-me num banco de trás, cercada de flores e laços, e pensei no que significaria simplesmente ir embora, inventar uma desculpa sobre uma emergência de trabalho e voar de volta para minha unidade, onde eu pertencia, onde eu era valorizada. A ideia era tentadora, mas, ao me levantar para ir embora, avistei uma foto da Nathalie que havia sido colocada perto do livro de visitas. Minha irmãzinha, radiante de genuína felicidade. Quaisquer que fossem as complicações entre nós, ela havia me pedido para ficar ao seu lado naquele dia. Eu não poderia decepcioná-la, mesmo que isso significasse suportar mais algumas horas de desaprovação parental.
Com determinação renovada, endireitei meus ombros, um soldado se preparando para uma missão difícil, e retornei à suíte nupcial, onde Nathalie estava sendo ajudada a vestir seu vestido de noiva. A cerimônia em si foi linda. Nathalie parecia radiante caminhando pelo corredor de braços dados com o pai, e o rosto de Jason ao vê-la continha tudo o que uma noiva poderia desejar: amor, admiração, certeza. De pé no altar como dama de honra, fiquei genuinamente comovida com a troca de votos, particularmente com a promessa de Jason de honrar seu passado, apoiar seu presente e ajudar a construir seu futuro. Por uma breve e mágica hora, as tensões familiares se dissolveram na emoção universal de testemunhar duas pessoas dedicando suas vidas uma à outra. Até meus pais pareceram mais gentis, mais genuínos, ao verem a filha mais nova dar esse passo tradicional que sempre valorizaram. Após a cerimônia, os convidados foram levados para mais fotos enquanto seguiam para o local da recepção, um elegante hangar de barcos reformado com vista para o rio Charles. Quando chegamos, o coquetel estava a todo vapor, e eu me preparei para o desafio social que me esperava. Lá está ela, nossa outra filha, meu pai chamou quando entrei, abraçando um colega de trabalho. A jovialidade forçada em sua voz me irritou. Sam, venha conhecer o Roger, disse ele. Estávamos falando sobre o prêmio de professora da Nathalie. Juntei-me a eles obedientemente, apertando a mão de Roger e sorrindo educadamente enquanto meu pai continuava: o filho de Roger acaba de se tornar sócio da Sullivan & Williams. O mais novo da história da empresa. Parabéns a ele, eu disse, reconhecendo o padrão familiar, meu pai destacando o sucesso convencional do filho de outra pessoa como um contraste marcante com minhas escolhas. O que você faz de novo, Samantha? Perguntou Roger. Ela está no exército, respondeu meu pai antes que eu pudesse falar. Algum tipo de trabalho de escritório, não é, Sam? Respirei fundo, lembrando-me da minha conversa com o Dr. Winters. Trabalho em operações estratégicas e inteligência, disse eu claramente. Atualmente supervisiono iniciativas militares conjuntas no Oriente Médio. O sorriso do meu pai vacilou um pouco antes de ele se recuperar. Bem, alguém tem que cuidar da papelada, eu acho. Roger, você já experimentou os bolinhos de caranguejo? Absolutamente extraordinários. E assim, o momento de potencial reconhecimento foi desviado. Durante o jantar, observei meus pais se deleitando com o prazer de organizar um casamento perfeito, aceitando elogios sobre tudo, desde os arranjos de flores até a escolha do marido de Nathalie. Nossas duas meninas sempre foram tão diferentes, ouvi minha mãe dizendo a uma mesa de amigas. A Nathalie sabia exatamente o que queria: estabilidade, família, comunidade. A Samantha estava sempre em busca de algo. Ainda temos esperança de que ela encontre o que quer que seja e volte para casa. A primeira dança me deu um nó na garganta enquanto Jason conduzia Nathalie pela pista de dança ao som de Aet Lash, sua música favorita desde a infância. Eles se moviam bem juntos, claramente por terem praticado, e o amor entre eles era palpável mesmo do outro lado da sala. Em seguida, veio a dança pai-filha, com meu pai radiante de orgulho enquanto valsava com Nathalie. Depois, a dança mãe-filho, com Jason e sua mãe compartilhando um momento doce ao som de Frank Sinatra. Quando as danças formais terminaram, a banda convidou todos os convidados a se juntarem a nós. Eu estava indo em direção ao bar quando minha mãe me interceptou, acompanhada de um homem alto. Samantha, você conhece o Dr. Alan Peterson? Ele acabou de abrir um consultório pediátrico em Cambridge. Alan, esta é minha filha, Sam. A situação não poderia ter sido mais transparente, mas o Dr. Peterson pareceu simpático, embora um pouco desconfortável com a óbvia artimanha da minha mãe. Prazer em conhecê-la, eu disse, estendendo a mão. Você é amigo do Jason? Colega de quarto da faculdade, ele confirmou, embora tenhamos permanecido próximos. Sua mãe mencionou que você está na cidade só para o casamento. Sim, moro no exterior a maior parte do ano. Minha mãe interrompeu, o trabalho da Sam a mantém em movimento, mas esperamos que ela encontre algo mais permanente em breve. 34 anos é uma fase crucial para uma mulher. Esse relógio biológico não vai esperar para sempre, vai, Sam? Os olhos da doutora Peterson se arregalaram levemente diante da sua franqueza, e senti um rubor subir ao meu rosto. Com licença, eu disse, com firmeza, preciso verificar uma coisa com as madrinhas. Fugi para o banheiro feminino, encostando-me no balcão de mármore frio e respirando fundo. Só mais algumas horas, disse a mim mesma.
Você já suportou pior do que isso. Quando voltei para a recepção, a dança estava a todo vapor, mas notei um grupo de parentes em uma mesa perto do fundo, com meu pai comandando a cerimônia no centro. Ao me aproximar, captei trechos da conversa. Nunca entendi pessoalmente o apelo. Samantha poderia ter feito qualquer coisa. Ela tinha boas notas para a faculdade de Direito, até para a faculdade de Medicina. Mas ela pegou essa paixão militar do meu pai e não desistiu. Ela vê combate? Perguntou uma tia idosa, parecendo preocupada. Meu pai riu. Meu Deus, não. Ela está em algum escritório, trabalhando em papéis, embora goste de fazer parecer mais emocionante do que realmente é. Você sabe como são esses caras da administração, sempre tentando parecer mais importantes do que realmente são. Fiquei paralisada, parcialmente escondida por um arranjo de flores, enquanto minha mãe se juntava a mim. Frank, seja justa. Tenho certeza de que o que Samantha faz é necessário à sua maneira, mas, sim, pelo que podemos apurar, é tudo um trabalho burocrático bastante vago, não exatamente para salvar vidas. A ironia da declaração dela me atingiu como um golpe físico. Apenas 4 meses antes, eu havia coordenado uma operação de extração que resgatou 18 reféns de uma célula terrorista, uma operação que eu não podia discutir devido à sua natureza sigilosa, mas que literalmente salvou vidas. Eu estava prestes a ir embora quando a voz do meu pai me interrompeu. A verdadeira vergonha é que ela desperdiçou a chance de ter uma vida normal. Sem marido, sem filhos, sem um lar de verdade. Apenas um eterno brincar de soldado enquanto sua juventude se esvai. Nathalie, graças a Deus, tinha mais juízo. Talvez ela goste do trabalho, Frank, disse um tio de quem eu sempre gostei. Nem todo mundo quer as mesmas coisas na vida. Diversão não constrói legado, respondeu meu pai, com desdém. O que Samantha terá para mostrar da vida quando toda essa história do exército acabar? Nathalie terá uma família, uma comunidade que a conhece. Sam receberá as medalhas que derem por digitar relatórios corretamente. O grupo riu, e eu senti algo dentro de mim se partir. 15 anos de rejeição, minimização e zombaria descarada se cristalizaram naquele momento. Virei-me, quase colidindo com um garçom que trazia champanhe. Do outro lado da sala, avistei Jason me observando, com uma expressão que sugeria que ele ouvirá pelo menos parte da conversa. Ele me deu um pequeno aceno que, de alguma forma, continha um pedido de desculpas e solidariedade, antes de voltar a conversar com seus padrinhos. Fui até o bar, pedi um uísque puro e me retirei para um canto tranquilo para me recompor. Eu já estava quase recuperando a compostura quando meus pais se aproximaram com um casal de idosos que reconheci como primos da minha mãe, da Filadélfia. Aí está você, Sam, disse minha mãe, animada. A Judith e o Howard estavam perguntando por você. Ouvimos dizer que você é uma mulher de carreira, disse Judith gentilmente. Alguma coisa no exército. Sim, eu. Comecei, mas meu pai interrompeu. Sam não conseguiu encontrar o marido, então se alistou no exército, disse-ele com uma risada que claramente pretendia ser jovial, mas soou cruel. Você está brincando de soldado desde então, não é, garota? O uísque no meu estômago se transformou em ácido. 15 anos de serviço, múltiplas missões de combate, medalhas conquistadas com sangue e coragem, vidas salvas por meio de estratégia e liderança, tudo reduzido a brincar de soldado porque eu não conseguia encontrar o marido. Abri a boca para finalmente, depois de todos esses anos, esclarecer as coisas, para contar a eles exatamente quem eu era e o que eu havia conquistado, quando notei Jason se aproximando do nosso pequeno grupo, com uma expressão ilegível. Estou te dizendo, continuou meu pai, sem perceber a aproximação de Jason. É como se ela estivesse brincando de se fantasiar todos esses anos. Barbie do exército. Ele riu da própria piada enquanto minha mãe sorria com indulgência. Frank, ela repreendeu sem convicção, seja gentil. Tenho certeza de que Samantha faz algo útil em seu trabalho de escritório. Foi naquele exato momento que Jason chegou ao nosso círculo. Sem hesitar, ele se pôs em posição de sentido, fez uma saudação militar perfeita e disse com uma voz clara e impactante: Major-General, Senhora. O título honorífico pairou no ar como um trovão. As conversas próximas vacilaram enquanto as cabeças se voltavam para o nosso pequeno grupo. A risada do meu pai morreu abruptamente, substituída pela confusão.
Desculpe, como você a chamou? Ele perguntou, olhando entre Jason e eu. Jason manteve uma postura militar impecável ao responder: Major-General Samantha Mitchell, senhor. General de 2 estrelas, atualmente a mais jovem do Exército dos Estados Unidos e uma das poucas mulheres a atingir essa patente. O silêncio se espalhou de nossa posição como ondulações em um lago. A taça de champanhe da minha mãe congelou a meio caminho dos lábios. O rosto do meu pai alternava rapidamente entre confusão, descrença e os estágios iniciais do choque. Deve haver algum engano, minha mãe finalmente conseguiu dizer. Samantha ela trabalha em um escritório, ela não. Com todo o respeito, Senhora Mitchell, continuou Jason formalmente, sua filha comanda mais de 20.000 soldados e supervisiona operações estratégicas em 3 países. Sua última missão salvou 18 reféns americanos e 34 vidas civis. O casal de idosos que tinha sido alvo das piadas do meu pai olhou para mim com novos olhos, respeito, admiração e uma boa dose de confusão evidentes em suas expressões. Isso é verdade? Meu pai perguntou, virando-se para mim. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu vi genuinamente desprevenido, sua certeza sobre quem eu era e o que eu fazia destruída em um único momento. Antes que eu pudesse responder, outra voz se juntou à conversa. É absolutamente verdade, disse Thomas Cooper, pai de Jason e ex-coronel da Marinha, dando um passo à frente. A reputação da sua filha nos círculos militares é excepcional. A extração Mitchell, como é conhecida agora, será ensinada em West Point por gerações. A bolha de silêncio ao nosso redor havia se expandido para abranger quase metade da recepção. Pelo canto do olho, pude ver Natalie vindo em nossa direção, com a preocupação estampada no rosto. Por que você não nos contou? Perguntou minha mãe, com a voz baixa e incerta. 15 anos de conquistas ignoradas, sacrifícios minimizados e zombaria descarada se cristalizaram naquele momento. Endireitei-me em toda a minha altura, adotando inconscientemente a postura que inspirava respeito de generais e chefes de Estado. Eu tentei, mãe. Durante anos, eu tentei. Mas você e meu pai já tinham decidido que minha escolha de servir foi um erro, uma fase, um fracasso em alcançar o que vocês queriam para mim. Cada promoção, cada elogio, cada passo adiante na minha carreira foi recebido com a mesma rejeição que eu estava desperdiçando meu potencial, evitando responsabilidades reais, me fantasiando. O rosto do meu pai perdeu a cor. Mas um general? Isso não é possível. Você só tem 34 anos. A general mais jovem da história do exército, confirmou um homem que eu não reconheci, que se aproximou de uma mesa próxima. Senhor, servi sob o comando de sua filha em Bagdá. Ela salvou toda a nossa unidade por meio de uma decisão estratégica que deveria ter sido impossível. É uma honra revê-la. Ele acenou respeitosamente em minha direção. Percebi então que havia vários militares ou ex-militares no casamento, provavelmente amigos de Jason por meio de seu trabalho em uma fundação, que me reconheceram, mas respeitosamente mantiveram minha privacidade. Natalie já havia chegado ao nosso grupo, com os olhos arregalados de confusão. Sam, o que está acontecendo? Jason virou-se para sua nova esposa. Sinto muito pela interrupção, mas eu não podia mais ficar parado ouvindo seus pais deturparem o serviço da sua irmã. Ele olhou para mim. Peço desculpas se exagerei, general. O discurso formal naquele ambiente parecia surreal, mundos colidindo de uma forma que eu jamais havia previsto. À vontade, eu disse automaticamente, e imediatamente me senti ridícula por usar comandos militares na recepção do casamento da minha irmã. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Perguntou Natalie, olhando para mim e para o marido. Respirei fundo. Nath, nunca fui totalmente honesto com você sobre minha carreira militar. Não sou apenas um oficial administrativo. Sou major-general, comandando operações estratégicas no Oriente Médio e em partes do norte da África. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Um general? Tipo, com estrelas e tudo. Apesar da tensão, não pude deixar de sorrir com sua compreensão simplificada. Sim, com estrelas. 2 delas, atualmente. Mas por que você não nos contou? Ela pareceu mais magoada do que impressionada, o que de alguma forma foi mais doloroso do que o choque dos meus pais. Porque toda vez que eu tentava falar sobre minha carreira, nossos pais deixavam claro que achavam que eu estava desperdiçando minha vida.
Depois de um tempo, ficou mais fácil deixá-los acreditar no que queriam do que lutar por um reconhecimento que eles não estavam dispostos a dar. Meu pai já havia se recuperado o suficiente para tentar controlar os danos, ciente do público crescente. Bem, isso é uma surpresa e tanto. Claro, estamos muito orgulhosos da Samantha. Só não tínhamos ideia da extensão das responsabilidades dela. A insinceridade transparente de seu orgulho repentino fez algo estalar dentro de mim. 15 anos de declínio não poderiam ser apagados com um momento conveniente de reconhecimento. Não, pai. Você não tem orgulho. Você tem vergonha, não de mim, mas de como você se enganou. Por 15 anos, você disse a todos que me ouviam que eu estava jogando minha vida fora brincando de soldado. Você menosprezou minhas escolhas, desprezou minha carreira e tratou meu serviço como uma afronta pessoal à sua visão do que uma filha deveria ser. A recepção estava completamente silenciosa, centenas de olhos assistindo ao desenrolar do nosso drama familiar. Em qualquer outra circunstância, eu teria ficado mortificado, mas anos comandando tropas em situações de vida ou morte haviam dissipado meu medo de falar em público. Liderei homens e mulheres em combate. Tomei decisões que determinaram se as pessoas viveriam ou morreriam. Fui baleado, bombardeado e emboscado. Recebi a Estrela de Bronze, a Legião do Mérito e uma dúzia de outras condecorações das quais nunca lhe contei porque você deixou claro que meu serviço não lhe importava. Minha mãe começou a chorar, com o rímel escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Estávamos preocupados com você, sussurrou ela. Não, você ficou decepcionada comigo, corrigi gentilmente. Há uma diferença. Você queria que eu fosse uma cópia da Nathalie, e Nath, eu te amo e tenho muito orgulho de você, mas esse não era o meu caminho. Eu encontrei propósito no serviço, na liderança, em proteger os outros. E, em vez de tentar entender isso, você escolheu menosprezar isso porque não se encaixava na sua definição limitada de sucesso. Nathalie deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Por que você não me contou? Todos esses anos, eu pensei que você fosse só, nem sei o que eu pensava. Eu não queria te colocar no meio, eu disse honestamente. Você estava sempre tentando manter a paz, e eu não queria te forçar a escolher um lado. Não deveria haver lados, disse ela, com a voz embargada. Somos uma família. A emoção crua em sua voz me atingiu com mais força do que qualquer reação dos meus pais. Ao mesmo tempo em que protegia Nathalie do conflito, eu também negava a ela a chance de me conhecer de verdade. Você tem razão, reconheci. Eu deveria ter confiado a verdade a você, independentemente de como mamãe e papai pudessem reagir. Um silêncio desconfortável se instalou até que o pai de Jason se adiantou novamente. Se me permitem dizer uma coisa, começou ele, dirigindo-se diretamente aos meus pais. Como pai de um militar, entendo o medo. Mas aprendi há muito tempo que os caminhos dos nossos filhos são escolhas deles. Sua filha serviu este país com distinção excepcional. Isso não é algo para tolerar ou ignorar. É algo para celebrar. Vários convidados murmuraram em concordância, e notei alguns dos homens mais velhos na multidão, provavelmente veteranos, assentindo solenemente. Meu pai olhou ao redor, subitamente ciente de que estava do lado errado dos sentimentos da sala. Ele endireitou os ombros e fez algo que eu nunca o tinha visto fazer. Estendeu a mão para mim, não como filha, mas como igual. Parece que lhe devo um pedido de desculpas, Samantha. Ou melhor, General Mitchell. O gesto foi pequeno, talvez até calculado considerando o público, mas também foi o primeiro reconhecimento da minha identidade profissional que ele me ofereceu. Hesitei por um instante antes de aceitar seu aperto de mão. Sam está bem. 15 anos de conquistas ignoradas, sacrifícios minimizados e zombaria descarada se cristalizaram naquele momento. Endireitei-me em toda a minha altura, adotando inconscientemente a postura que inspirava respeito de generais e chefes de Estado. Eu tentei, mãe. Durante anos, eu tentei. Mas você e meu pai já tinham decidido que minha escolha de servir foi um erro, uma fase, um fracasso em alcançar o que vocês queriam para mim. Cada promoção, cada elogio, cada passo adiante na minha carreira foi recebido com a mesma rejeição que eu estava desperdiçando meu potencial, evitando responsabilidades reais, me fantasiando. O rosto do meu pai perdeu a cor. Mas um general? Isso não é possível. Você só tem 34 anos.
A general mais jovem da história do exército, confirmou um homem que eu não reconheci, que se aproximou de uma mesa próxima. Senhor, servi sob o comando de sua filha em Bagdá. Ela salvou toda a nossa unidade por meio de uma decisão estratégica que deveria ter sido impossível. É uma honra revê-la. Ele acenou respeitosamente em minha direção. Percebi então que havia vários militares ou ex-militares no casamento, provavelmente amigos de Jason por meio de seu trabalho em uma fundação, que me reconheceram, mas respeitosamente mantiveram minha privacidade. Nathalie já havia chegado ao nosso grupo, com os olhos arregalados de confusão. Sam, o que está acontecendo? Jason virou-se para sua nova esposa. Sinto muito pela interrupção, mas eu não podia mais ficar parado ouvindo seus pais deturparem o serviço da sua irmã. Ele olhou para mim. Peço desculpas se exagerei, general. O discurso formal naquele ambiente parecia surreal, mundos colidindo de uma forma que eu jamais havia previsto. À vontade, eu disse automaticamente, e imediatamente me senti ridícula por usar comandos militares na recepção do casamento da minha irmã. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Perguntou Nathalie, olhando para mim e para o marido. Respirei fundo. Nath, nunca fui totalmente honesto com você sobre minha carreira militar. Não sou apenas um oficial administrativo. Sou major-general, comandando operações estratégicas no Oriente Médio e em partes do norte da África. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Um general? Tipo, com estrelas e tudo. Apesar da tensão, não pude deixar de sorrir com sua compreensão simplificada. Sim, com estrelas. 2 delas, atualmente. Mas por que você não nos contou? Ela pareceu mais magoada do que impressionada, o que de alguma forma foi mais doloroso do que o choque dos meus pais. Porque toda vez que eu tentava falar sobre minha carreira, nossos pais deixavam claro que achavam que eu estava desperdiçando minha vida. Depois de um tempo, ficou mais fácil deixá-los acreditar no que queriam do que lutar por um reconhecimento que eles não estavam dispostos a dar. Meu pai já havia se recuperado o suficiente para tentar controlar os danos, ciente do público crescente. Bem, isso é uma surpresa e tanto. Claro, estamos muito orgulhosos da Samantha. Só não tínhamos ideia da extensão das responsabilidades dela. A insinceridade transparente de seu orgulho repentino fez algo estalar dentro de mim. 15 anos de declínio não poderiam ser apagados com um momento conveniente de reconhecimento. Não, pai. Você não tem orgulho. Você tem vergonha, não de mim, mas de como você se enganou. Por 15 anos, você disse a todos que me ouviam que eu estava jogando minha vida fora brincando de soldado. Você menosprezou minhas escolhas, desprezou minha carreira e tratou meu serviço como uma afronta pessoal à sua visão do que uma filha deveria ser. A recepção estava completamente silenciosa, centenas de olhos assistindo ao desenrolar do nosso drama familiar. Em qualquer outra circunstância, eu teria ficado mortificado, mas anos comandando tropas em situações de vida ou morte haviam dissipado meu medo de falar em público. Liderei homens e mulheres em combate. Tomei decisões que determinaram se as pessoas viveriam ou morreriam. Fui baleado, bombardeado e emboscado. Recebi a Estrela de Bronze, a Legião do Mérito e uma dúzia de outras condecorações das quais nunca lhe contei porque você deixou claro que meu serviço não lhe importava. Minha mãe começou a chorar, com o rímel escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Estávamos preocupados com você, sussurrou ela. Não, você ficou decepcionada comigo, corrigi gentilmente. Há uma diferença. Você queria que eu fosse uma cópia da Nathalie, e Nath, eu te amo e tenho muito orgulho de você, mas esse não era o meu caminho. Eu encontrei propósito no serviço, na liderança, em proteger os outros. E, em vez de tentar entender isso, você escolheu menosprezar isso porque não se encaixava na sua definição limitada de sucesso. Nathalie deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Por que você não me contou? Todos esses anos, eu pensei que você fosse só, nem sei o que eu pensava. Eu não queria te colocar no meio, eu disse honestamente. Você estava sempre tentando manter a paz, e eu não queria te forçar a escolher um lado. Não deveria haver lados, disse ela, com a voz embargada. Somos uma família. A emoção crua em sua voz me atingiu com mais força do que qualquer reação dos meus pais. Ao mesmo tempo em que protegia Nathalie do conflito, eu também negava a ela a chance de me conhecer de verdade.
Você tem razão, reconheci. Eu deveria ter confiado a verdade a você, independentemente de como mamãe e papai pudessem reagir. Um silêncio desconfortável se instalou até que o pai de Jason se adiantou novamente. Se me permitem dizer uma coisa, começou ele, dirigindo-se diretamente aos meus pais. Como pai de um militar, entendo o medo. Mas aprendi há muito tempo que os caminhos dos nossos filhos são escolhas deles. Sua filha serviu este país com distinção excepcional. Isso não é algo para tolerar ou ignorar. É algo para celebrar. Vários convidados murmuraram em concordância, e notei alguns dos homens mais velhos na multidão, provavelmente veteranos, assentindo solenemente. Meu pai olhou ao redor, subitamente ciente de que estava do lado errado dos sentimentos da sala. Ele endireitou os ombros e fez algo que eu nunca o tinha visto fazer. Estendeu a mão para mim, não como filha, mas como igual. Parece que lhe devo um pedido de desculpas, Samantha. Ou melhor, General Mitchell. O gesto foi pequeno, talvez até calculado considerando o público, mas também foi o primeiro reconhecimento da minha identidade profissional que ele me ofereceu. Hesitei por um instante antes de aceitar seu aperto de mão. Sam está bem, pai. Ele assentiu, com uma emoção indecifrável transparecendo em seu rosto. Talvez pudéssemos conversar mais sobre o seu trabalho depois da recepção. Gostaria de entender melhor o que você faz. Não foi uma reconciliação completa. Havia muita mágoa para isso, mas foi uma abertura, uma rachadura na parede da rejeição que enfrentei por 15 anos. Minha mãe enxugou as lágrimas, visivelmente tentando se recompor. Sim, claro. Adoraríamos saber de tudo. Ela tentou um sorriso que não chegou a alcançar seus olhos. Eu sempre achei que você ficava elegante de uniforme. A revisão descarada da história pode ter me irritado no passado, mas agora me pareceu simplesmente triste. Uma tentativa desesperada de reescrever uma narrativa que já havia sido apresentada diante de testemunhas. Acho, disse Nathalie com firmeza, assumindo o controle da situação, que é hora de cortar o bolo. Sam, você e o padrinho do Jason poderiam levar todos para a área de sobremesas? Ela estava me oferecendo uma fuga dos holofotes, e eu aceitei com gratidão. Quando a multidão começou a se dispersar, seguindo as instruções da cerimonialista que havia aparecido para ajudar na transição do evento, senti um leve toque no meu braço. Era o Jason. Desculpe se criei uma cena, disse-lhe baixinho. Mas eu não podia ficar parado ouvindo eles menosprezarem o que você fez, quem você é. Obrigada, eu disse simplesmente. Poucos homens arriscariam interromper a própria recepção de casamento pela dignidade da nova cunhada. Ele sorriu. Digamos que tenho um respeito especial pela cadeia de comando. Enquanto nos aproximávamos da vitrine de bolos, percebi que Nathalie me olhava com novos olhos, não apenas como sua irmã mais velha, um tanto distante, mas como alguém que ela talvez não conhecesse completamente. A revelação pareceu intrigá-la em vez de decepcioná-la, e senti um vislumbre de esperança de que aquele pudesse ser o início de um relacionamento mais autêntico entre nós. O resto da recepção prosseguiu com uma energia nova e estranha. Convidados que antes me cumprimentavam educadamente, mas desinteressadamente, agora se aproximavam com perguntas e parabéns. Vários amigos de Jason com conexões militares compartilharam histórias de operações que eu supervisionei, embora tivessem o cuidado de evitar detalhes confidenciais. Meus pais circulavam pela multidão com sorrisos fixos, aceitando os parabéns pelas conquistas da filha como se tivessem me apoiado o tempo todo. Assisti à apresentação deles com uma mistura de diversão e mágoa persistente, imaginando se alguma coisa realmente mudaria depois daquela noite. À medida que a noite caía, Nathalie me encontrou perto da saída. Então, ela disse, ainda com um toque de admiração na voz. Minha irmã mais velha é meio que uma figura importante. Eu ri. Eu só faço meu trabalho, Nat. Um trabalho que envolve 2 estrelas e salvar vidas. Ela balançou a cabeça. Todos esses anos, eu pensei, não sei o que eu pensei. Que você estava apenas evitando se estabelecer. Acho que era isso que mamãe e papai sempre insinuavam. Eu me acomodei, disse-eu gentilmente, mas não da maneira que eles esperavam. Minha carreira, meus soldados, essa é a minha vida, e é uma vida boa. Ela assentiu lentamente. Acho que gostaria de ouvir mais sobre isso. A versão real, não aquela versão diluída que você vem nos contando.
Eu também gostaria disso, disse eu, sentindo um peso saindo de mim que eu não tinha reconhecido totalmente até então. E quero saber mais sobre a sua vida também. A versão real, não apenas as ligações de atualização de fim de ano. Ela me abraçou então, com cuidado para não amassar o vestido de noiva. Combinado. Mas primeiro, tenho uma lua de mel pela frente. Ao se afastar, ela estudou meu rosto. Sabe, eu sempre pensei que você estivesse fugindo de alguma coisa, mas não estava, né? Você estava correndo em direção a alguma coisa. As melhores coisas da vida geralmente não estão onde as pessoas mandam você procurar, respondi. Elas estão onde você se sente chamado a ir. Ela sorriu, com uma sabedoria que ultrapassava a sua idade nos olhos. Acho que esse pode ser o melhor presente de casamento que alguém já me deu hoje. Na manhã seguinte ao casamento, sentei-me no meu quarto de hotel e olhei para o uniforme de gala que eu havia trazido, mas nunca pretendi usar. Depois das revelações da noite anterior, me esconder parecia inútil. Mas eu ainda não estava pronta para assumir a representação física da carreira que meus pais haviam rejeitado por tanto tempo. Eu tinha um café da manhã marcado com Natalie e Jason antes de eles partirem para a lua de mel. Um primeiro passo hesitante em direção a um relacionamento mais honesto com minha irmã. Meu plano era fazer o check-out depois e passar o restante do meu tempo de licença viajando pela Nova Inglaterra em vez de suportar as consequências constrangedoras com meus pais. Uma batida na minha porta interrompeu esses pensamentos. Quando a abri, encontrei meus pais parados no corredor, parecendo desconfortáveis, mas determinados. "Podemos entrar?", perguntou meu pai, seu tom autoritário de sempre substituído por algo que se aproximava da humildade. Surpreso, dei um passo para o lado. Claro. Entraram hesitantes, como se não tivessem certeza de que seriam bem-vindos em meu espaço. Minha mãe olhou ao redor do quarto de hotel, talvez em busca de sinais visíveis da carreira militar que acabará de descobrir. "Achávamos que você ficaria conosco pelo resto da sua visita", ela disse, com uma pergunta embutida na declaração. "Vou fazer o check-out depois do café da manhã com a Natalie e o Jason", respondi, sem ser rude, mas com firmeza. "Acho que todos nós precisamos de um tempo para processar o que aconteceu ontem à noite." Meu pai assentiu e então pareceu reunir coragem. "Samantha, sua mãe e eu conversamos a noite toda. Devemos desculpas a você." Muitas desculpas, na verdade. As palavras foram tão inesperadas que eu só consegui encará-lo. Em 34 anos, eu nunca tinha ouvido meu pai se desculpar por algo substancial. "Estávamos errados", continuou ele, com a voz rouca de emoção. "Por 15 anos, estivemos tão focados no que queríamos para você que não conseguíamos enxergar o que você estava realmente realizando. Não era só que estávamos preocupadas", acrescentou minha mãe, girando a aliança nervosamente. "Embora estivéssemos terrivelmente preocupadas, também não conseguíamos entender por que nossa filha inteligente e linda escolheria um caminho tão difícil quando havia tantas opções mais fáceis." "Mais fácil nem sempre é melhor, mãe", eu disse baixinho. "Sabemos disso agora", respondeu ela, com lágrimas nos olhos. "Ou estamos tentando saber." Quando Jason disse sua patente ontem à noite, quando aquelas pessoas se apresentaram para falar sobre como você salvou vidas, foi como finalmente ver uma pessoa que esteve diante de nós o tempo todo. Meu pai pigarreou. "Fui criado acreditando que havia certos caminhos para as mulheres e outros para os homens." Seu avô questionou esse pensamento, mas eu resisti. Era mais fácil ignorar suas escolhas do que reconsiderar minhas crenças. A admissão lhe custou caro, com o rosto corado e as mãos cerradas ao lado do corpo. Após a recepção, conversamos com Thomas, pai de Jason, continuou ele. Ele nos ajudou a entender o que sua posição significa, que tipo de responsabilidade você carrega, e não poupou palavras sobre o quão mal apoiamos. Isso nos fez perceber, minha mãe disse suavemente, que perdemos muito da sua vida porque fomos teimosos demais para ouvir, para aprender. O pedido de desculpas foi imperfeito, ainda carregado da perspectiva deles em vez de uma compreensão genuína da minha. Mas foi mais do que eu jamais esperava receber. "Agradeço", eu disse. "Mas isso não é algo que possamos resolver numa só conversa. Já houve muita rejeição por muito tempo." "Sabemos", meu pai reconheceu. "Não estamos pedindo perdão imediato. Apenas uma chance de recomeçar."
De conhecer a filha que temos, em vez de nos apegarmos àquela que pensávamos que queríamos. A vulnerabilidade na voz dele, desse homem que sempre se apresentou como alguém inquestionavelmente certo sobre tudo, me comoveu mais do que eu queria admitir. Não posso prometer nada, eu disse honestamente. Mas estou disposto a tentar, se você estiver. Minha mãe se adiantou, hesitante. Poderíamos começar tomando café da manhã juntos? Todos nós, você, eu, seu pai, Nathalie e Jason. Uma refeição em família antes de irem embora. O pedido era pequeno, mas significativo. Um primeiro passo hesitante em direção ao que quer que nosso relacionamento pudesse se tornar. Assenti lentamente. Vou ligar para Nathalie e perguntar se eles se importam. Eles partiram logo depois, dando-me tempo para me preparar para o dia. Enquanto me vestia com roupas civis, senti-me estranhamente mais leve, ainda não curado. As feridas eram profundas demais para isso, mas talvez eu estivesse a caminho de algo novo. O café da manhã foi constrangedor, mas não hostil. Meus pais se esforçaram visivelmente para fazer perguntas sobre meu trabalho, embora ainda tivessem dificuldade com a terminologia e os conceitos militares. Nathalie observou a conversa com otimismo cauteloso, enquanto Jason ocasionalmente preenchia lacunas na conversa com insights de seu trabalho de fundação. Então, você realmente dá ordens a quantas pessoas? Perguntou meu pai, tentando genuinamente compreender o alcance do meu comando. Cerca de 22.000 atualmente, respondi. Embora a cadeia de comando direta seja mais complexa do que isso. Ele balançou a cabeça, surpreso. Eu gerencio uma equipe de 12 contadores e acho isso bastante desafiador. Foi a primeira vez que ele comparou nossas experiências profissionais sem menosprezar a minha. E eu senti uma pequena rachadura na parede entre nós. Enquanto Nathalie e Jason se preparavam para partir para a lua de mel, minha irmã me puxou de lado. Eles vieram te ver, não é? Mamãe e papai? Assenti. Foi inesperado. Eles ficaram acordados a noite toda conversando, ela confidenciou. Nunca os vi tão abalados. Papai chegou a dizer, eu estava errada. Achei que estava tendo alucinações. Eu ri sem querer. Milagres acontecem. A expressão dela ficou séria. Você vai dar uma chance a eles? Estou tentando, eu disse honestamente. Mas é complicado. Famílias geralmente são. Ela apertou minha mão. Aliás, tenho muito orgulho de ser sua irmã. Tanto a mulher que sempre conheci quanto o general que acabei de conhecer. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. O desejo persistente de reconhecimento familiar que eu tentava esconder sob camadas de realização profissional e independência. Isso significa mais do que você imagina, eu disse a ela, abraçando-a com força. Depois que Nathalie e Jason partiram, me surpreendi ao aceitar o convite dos meus pais para jantar. Nos dias seguintes, estabelecemos uma nova dinâmica frágil, eles fazendo perguntas que deveriam ter feito anos atrás, e eu dando respostas limitadas, mas honestas, sobre minha vida e carreira. Seu avô ficaria tão orgulhoso, disse meu pai durante uma dessas conversas, com a voz carregada de emoção. Ele sempre dizia que você tinha o que era preciso para ser um líder. Ele sabia, revelei discretamente, das minhas promoções, dos meus elogios. Escrevi para ele sobre tudo. A dor brilhou no rosto do meu pai. Ele nunca me contou. Pedi que não fizesse isso, admiti. Não suportaria que essas conquistas fossem descartadas junto com todo o resto. A verdade o magoou visivelmente, mas ele assentiu em compreensão. Não lhe dei motivo para confiar seus sucessos a mim. No final daquela semana, decidi ficar as 3 semanas completas da minha licença. Afinal, o relacionamento com meus pais continuava frágil, cheio de momentos constrangedores e retornos ocasionais a velhos padrões. Mas algo fundamental havia mudado. 6 meses depois, eu estava em um palco em Fort Bragg, recebendo o reconhecimento formal pela operação que havia resgatado aqueles 18 reféns. Ao concluir meus breves comentários e me afastar do pódio, avistei rostos familiares na plateia, meus pais, vestidos com suas melhores roupas de domingo, observando com expressões que eu nunca tinha visto antes. Orgulho inconfundível. Eles atravessaram o país para a cerimônia depois que enviei um convite cauteloso, sem saber se aceitariam ou sequer se queriam comparecer.
Não só vieram, como passaram o dia anterior visitando a base, fazendo perguntas sobre meu cotidiano e conhecendo colegas que claramente me respeitavam. Na recepção posterior, apresentei-os à General Patrícia Harris, a mentora que havia guiado minha carreira quando eles não o fizeram. Sua filha é uma das melhores oficiais com quem já trabalhei, disse ela diretamente. Sua mente tática é excepcional, mas é sua liderança, sua capacidade de inspirar lealdade e coragem nos outros, que realmente a diferencia. Minha mãe, que antes não conseguia discutir minha carreira sem mudar de assunto, fez perguntas ponderadas sobre as qualidades que tornavam um líder militar eficaz. Meu pai, que havia descartado meu serviço como se eu estivesse apenas brincando de soldado, teve uma conversa detalhada sobre planejamento estratégico com um dos meus oficiais de Estado-Maior. Naquela noite, durante um jantar em um restaurante sofisticado perto da base, meu pai ergueu o copo em um brinde. A Major-General Samantha Mitchell, disse ele, usando minha patente e título sem nenhum traço de ironia ou desconforto. Que sabia exatamente quem deveria ser, mesmo quando não conseguíamos enxergar, acrescentou minha mãe suavemente. E que teve a coragem de trilhar seu próprio caminho apesar da nossa falta de apoio. Pisquei para conter as lágrimas inesperadas enquanto brindávamos. A jornada da rejeição ao reconhecimento tinha sido longa e dolorosa. Mas naquele momento, senti a possibilidade de um relacionamento que eu havia perdido a esperança há muito tempo, um relacionamento baseado em quem eu realmente era, não em quem eles queriam que eu fosse. 2 meses depois, meus pais ofereceram um jantar para os vizinhos e amigos mais próximos. Compareci enquanto estava de licença, esperando a habitual e estranha experiência de navegação em relação ao meu lugar na narrativa familiar. Em vez disso, ouvi meu pai me apresentar à sua parceira de golfe. Esta é nossa filha, a Major-General Samantha Mitchell, disse ele, com um orgulho inconfundível na voz. Ela comanda operações estratégicas em 3 países e recentemente recebeu uma homenagem especial do Estado-Maior Conjunto. A precisão casual de sua descrição, sem minimizações ou qualificações, foi talvez a maior evidência de quão longe havíamos chegado. Mais tarde naquela noite, enquanto me preparava para ir embora, minha mãe me abraçou com uma emoção incomum. Gostaria que não tivéssemos perdido tantos anos, sussurrou. Sinto muito por termos demorado tanto para te ver. Chegamos aqui finalmente, respondi, surpreendendo-me com o perdão na minha voz. É isso que importa agora. O caminho para curar as feridas da nossa família continua. Muitos anos de rejeição e mágoa não podem ser apagados por alguns meses de esforço. Mas naquela noite no casamento de Nathalie, quando o simples ato de reconhecimento de Jason forçou meus pais a realmente me verem pela primeira vez, tornou-se o catalisador para uma mudança que eu havia parado de acreditar ser possível. Aprendi que às vezes a batalha mais difícil não é travada em solo estrangeiro, mas à mesa de jantar da sua casa de infância. Esse reconhecimento de estranhos pode parecer vazio quando aqueles que deveriam conhecê-lo melhor se recusam a enxergar a sua verdade. E que até as feridas familiares mais profundas podem começar a cicatrizar se encontrarmos a coragem de permanecer em nós mesmos e a graça de permitir que os outros tenham espaço para crescer. Você já teve um momento em que alguém finalmente viu quem você realmente é depois de anos de incompreensão? Ou foi você quem precisou reconsiderar sua percepção sobre alguém próximo? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história repercutiu em você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que nunca é tarde para preencher a lacuna entre quem os outros pensam que você é e quem você realmente se tornou. Obrigado por ouvir minha jornada. Lembre-se de que seu valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros, mas pelo impacto que você cria e pela integridade com que vive.